tarde! Hoje o Arte Brasil traz aí duas propostas de artesanato muito lindas. Uma delas são as flores de fita que a Zilda Matheus trouxe para nós. É uma flor da terra que faz charme em qualquer lugar que você queira aplicar esta flor. Aí ela sugeriu uma toalha de lavabo, mas você pode aplicar onde você quiser. O importante é aprender a fazer a flor. E estas fitas são especiais, mas os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho. Gostou, né? Tenho certeza que você gostou e vai aprender já já. A Zilda Matheus já está prontinha lá esperando a gente. Mas quem está pronto e começa conosco o Arte Brasil é a Patrícia Washington, que traz aí um jogo americano, tá? Você pode fazer quantos lugares você quiser, mas formando um jogo lindo e charmoso. Patrícia, beijo! Olá! É bom ter você aqui, viu? Muito bom. Esse jogo americano é uma proposta que a pessoa, para quem entende ou não entende de patchwork, consegue fazer. Não, já é uma técnica específica, essa é uma técnica básica que nós chamamos, que é Triângulo Perfeito Parte 1. Essa técnica ela está no livro, do qual nós já mostramos e mostramos sempre algumas vezes, porém, eu fiz uma proposta nova para o seu programa, que é a técnica, porém não o bloco. Este bloco não está no livro, mas essa técnica sim. Então agora eu gostaria de apresentar para as meninas algo que não está lá, porém que com esta técnica elas já podem estar executando outros tipos de, não só de peça. Desperta a criatividade das pessoas. Exatamente. Né? Isso é legal. É saber aplicar. O conteúdo do livro ele é um conteúdo muito vasto e bastante intenso. Eles são pontuados em... Quando nós elaboramos o livro, nós pontuamos pontos importantes, assim, os tópicos, do qual você, como leiga, conseguiria entender e, a partir disso, dessa compreensão, você pode executar não somente outros blocos, mas outras peças. O utilitário, ele é muito comum para nós. Porque a senhora, a mulher, ela tem esse prazer de decorar a casa, de arrumar a casa. Então, isso desperta nela a curiosidade em fazer algo para a sua casa ou para presentear. Sempre pensando no seu próprio prazer. Quando eu trago esta proposta nova, de um bloco novo, que não está no livro, é para que elas comecem a perceber, então. O livro tem 1 ano. Então, agora vamos começar a introduzir novas coisas para que elas percebam que esse conteúdo é um conteúdo que pode ser aplicado de outra maneira. Quer dizer, aproveita a técnica para criar e fazer outras peças. Exato. E detalhe, é o primeiro livro de patchwork do Brasil. É o primeiro livro. Então, você vai encontrar todas as orientações. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, porque nós já queremos começar a nossa técnica na companhia da Patrícia Washington. Exatamente. O nosso princípio de patchwork, o que nós dizemos? Dentro da minha técnica, dentro daquilo que eu me proponho. Nós fazemos um projeto e executamos esse projeto. E ao final dele, eu terei exatamente aquilo que eu determinei, o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Alcançar um americano de 35 por 45. O tamanho do meu bloco é de 30 por 30. Exatamente o bloco que está no livro. Então, dentro daquela mesma sequência, a cliente, a pessoa, o aluno, ele estará executando, pensando da mesma forma, com o mesmo raciocínio, que isso para nós é muito importante, que a execução seja, o raciocínio do PET dentro da minha técnica, ela é lógica. Passo 1, passo 2, passo 3. Por isso que as pessoas executam isto com bastante precisão, ok? Então, nós vamos começar projetando. O que é que eu trouxe para vocês? Um bloco chamado Estrela da Amizade. No livro, nós temos Estrela da Amizade dupla. Eu pulei essa etapa aqui no livro. Porém, esta etapa, eu tenho ela no catavento. Eu tenho um quadrado composto por 3 retângulos, um quadrado dividido novamente. Eu obtenho um Nine Patch. Nine Patch é o nosso bloco simples, que é o nosso primeiro bloco. Um quadrado é composto por 2 grandes triângulos, um quadrado é composto por 2 grandes triângulos. Então, aqui eu tenho um quadrado igual a 2 grandes triângulos. O igual para nós quer dizer composto. Isto é uma verdade. E eu tenho uma regra. Independente da medida,
A regra é sempre. Sempre que você tiver um quadrado composto por 2 grandes triângulos, acrescente 1 centímetro ao cálculo. Isso daqui, ó, em nenhum momento eu falei de números, de medidas. A regra é simples. Qual que é? A medida do quadrado, certo? Qual é o valor desse? Pode ser 5, 10, 15, 20, 25, não me importa. Isso daqui é infinito. A medida do quadrado mais a margem de costura mais a regra. Observe a validade dessa informação. Eu não tenho medidas em ponto nenhum, eu não tenho valores nenhum e eu tenho uma fórmula. Essa fórmula, ela vale para tudo. A medida que você quiser usar é a fórmula que vai determinar o tamanho do seu trabalho. Percebeu como é grande? Uhum. Como uma frase, ela pode mudar completamente a pessoa que está no Pará, que está no Amazonas. Ela não tem nenhuma informação. Estou passando uma informação para você agora. E você não sabe. Eu te passo essa informação e você pode executar o que você quiser. Percebe como uma coisa tão simples, ela pode valorizar a vida de uma pessoa? Porque não é somente fazer. Patchwork não é somente você pegar um monte de paninho, cortar e costurar. Não é você fazer uma composição bela. Não é você ter uma execução perfeita. É você ter prazer. Como eu estou olhando para você agora, o seu olho está brilhando. Ah, eu estou curtindo. É diferente. Pet é puro prazer. Quando nós passamos uma informação tão simples, do qual, se eu te falar assim, eu vou te dar um exemplo contrário. Ontem a minha filha fez o exame da ordem. Se você agora falasse assim para mim, Patrícia, sua filha passou no exame da ordem, eu com certeza eu estaria com esses olhos que você, muito feliz e muito contida. Uma informação que você troca, seja ela de qual área que for, ela fará a diferença na minha, na sua e das pessoas que estão ao seu entorno. Quer Isso dizer, é pet. Essa é a proposta da Patrícia Washington e a proposta também do Arte Brasil. Lógico. Também, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Eu não viria aqui para ser uma comum. Para eu te dar uma aula comum. Por isso que eu te disse antes de começar o programa. Vamos fazer uma coisa diferente? Nós não temos. Então vamos lá, o nosso diferente é... Agora nós vamos aplicar a fórmula. Exatamente. Então eu vou determinar o quê? O valor... A medida do meu bloco. Qual é a medida do meu bloco? Obviamente que eu, como professora, eu tenho que pensar que eu tenho que racionalizar o raciocínio do meu aluno, certo? Até agora, eu venho falando que o bloco é igual a 30 centímetros. Se o bloco mede 30 centímetros daqui até aqui, ele mede 10 centímetros. Tudo isso que nós estamos falando em centímetros. Mas nós vamos parar nos 30 centímetros, Ok. porque você continua a sua explicação daqui a pouquinho. Ok. Eu quero só lembrar a você que está aí nesse momento assistindo o Arte Brasil e gosta de patchwork, que a Patrícia Washington lançou o primeiro livro de patchwork do Brasil e está na vitrine do artesanato. E a vitrine do artesanato, você já sabe, pensa em tudo por você. Nesse kit da vitrine do artesanato, você vai aprender esta técnica, só que da estrela dupla. Você vai hoje aprender a primeira etapa, tá? Que não está no livro, porém, todas as explicações do livro, você consegue desenvolver muitas outras peças. E essa é a proposta. Então, vai o livro, vai o DVD com a Patrícia Washington ensinando você e o material para você fazer esta manta que está na capa. É uma manta linda, charmosa. Então, no DVD você aprende a fazer, tem todas as orientações no livro. Depois é só usar o material que vai no kit. Além dos tecidos, vão também a manta, tá? É uma manta estruturada, vai também a linha, a agulha, ou seja, você consegue fazer esta peça e muitas outras. E para receber esse kit da vitrine do artesanato aí na sua casa, basta ligar 0800 380 2000. Para quem é da Grande São Paulo, 3382 2000 ou na loja virtual a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer dia da semana, vitrine do artesanato.com.br.
E a nossa aula com Patrícia Washington vai ficar para daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já. É muito bom receber as pessoas em casa para um lanche, um simples lanche ou para um jantar, não importa. E fazer você mesma o lugar americano para os seus convidados. Olha que chique! Para o dia a dia ou para as visitas, Patrícia Washington, esse lugar americano, esse jogo americano vai ficar um charme na mesa. Total. Sabe qual é o nome do bloco? Estrela da Amizade. Pronto. Dá para receber os amigos mesmo. Tem, dá sim. Então vamos voltar aqui no nosso projetinho. Eu determinei que o bloco mede 30 centímetros. Cada quadrado, então, mede 10 centímetros. Nós sabemos que a margem de costura do pet é igual a 1,5 centímetro. E a nossa regra é: acrescente 1 centímetro ao cálculo sempre que você tiver um quadrado composto por 2 grandes triângulos, ok? Agora, vamos calcular para um bloco. Depois nós podemos multiplicar. Para um bloco, quantos quadrados de tecido de fundo eu necessito para fazer os cantos? 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. De quantos centímetros? De 10 mais a margem de costura, ok? Para eu obter isso, eu necessito de uma tira de 11,5 centímetros. E para eu fazer um quadrado composto por 2 grandes triângulos, quantos quadrados de tecido de fundo eu necessito? Eu sei que um quadrado é composto por 2 grandes triângulos, sendo assim eu necessito de 2 quadrados. De quantos centímetros? Agora eu incluo valores de 10 mais a margem de costura mais a regra, que é 1 centímetro. Eu necessito de 2 quadrados de 12,5 centímetros. Para eu obter isto, uma tira de 12,5 centímetros. Aqui eu não estou preocupada em estar falando muito para as meninas, porque eu penso que elas já entenderam das outras vezes que nós já explicamos como se corta o tecido, ok? E de tecidinho estampado, sempre eu vou procurar fazer o cálculo partindo do quadrado que não tem trabalho nenhum. No nosso caso aqui, eu necessito de um quadrado de 10 mais a margem de costura igual a 11,5, que é o meu quadradinho central. Para eu obter isso, eu necessito de uma tira de 11,5 centímetros. E para eu fazer um quadrado composto por 2 grandes triângulos, então eu vou ter 2 quadrados de 10 mais 1,5, que é a margem de costura, mais a regra, 12,5 centímetros. Para eu obter isto, uma tira de 12,5 centímetros, certo? Desta mesma tira, eu posso obter esta outra, o outro quadrado que eu posso realinhar. Da mesma forma, eu também posso fazer aqui. Tanto no tecido liso quanto no estampado. Exatamente. Isto eu calculei para um bloco, mas eu não farei um americano para um bloco, um jogo americano de uma peça. Então, eu vou multiplicar esta quantidade de quadrados pela quantidade de americanos. Então, quais são os padrões que nós temos de americano? 2, 4, 6, 8 e 12. Isso nós temos, por exemplo, se você for no meu ateliê, você vai falar: Patrícia, eu preciso de um jogo americano. De quantas peças? Eu te apresento essas 5 opções. Eu posso completar o seu jogo até 12, até 16, enfim. Mas essas são as opções que eu vou ter pronto, ok? Então, nós vamos pegar a quantidade. 1 vezes 6, 6 quadrados. 2 vezes 6,
12, e assim sucessivamente. E aí nós temos que calcular a quantidade de tiras, ok? A regra é, corte primeiro todo o seu material. Eu determinei e escolhi que os meus tecidinhos de fundo, eles seriam um tecidinho bege. Então, eu cortei 2 quadrados de 12,5, 4 quadrados de 11,5. O meu tecidinho da estrela será esse de poá, 1 quadrado de 11,5, 2 quadrados de 11,5. A regra, para que eu a execute com precisão, triângulos perfeitos. Como que eu atinjo esse objetivo? Eu não corto o triângulo. Eu costuro. Depois, eu corto. Como eu faço isso? 1 quadrado de 12,5. Traço a diagonal. Preparo meio centímetro de cada lado. Sobreponho ao outro tecido. E costuro. Ok? Feito isso, eu já tenho ele adiantado aqui para vocês verem que foi aquilo que eu fiz, tá? Eu vou dar somente um exemplo aqui para que vocês entendam como eu faço esse desenho aqui, ó. Então, eu tenho isto e isto. Onde eu vou costurar? Eu vou costurar exatamente aqui do ladinho, ó, sobre essa linha traçada. Então, para eu obter um triângulo perfeito, eu primeiro risco, depois eu corto, depois eu passo. Essa é a única forma. Se eu não fizer dessa forma, se eu, por exemplo, cortar o meu tecido e vier costurar, eu vou ter muitos problemas. Eu posso cortar com a tesoura ou com o cortador. Se eu corto aqui, ó, Rita, e junto com o outro, ao invés de eu obter um quadrado, eu obtenho um losango. Porque esta parte aqui, ó, o meu tecido estará a pleno viés. O que é pleno viés? Eu estou a 45 graus. É viés total. Aí ele fica elástico, elástico, né? Total. E aí eu não tenho como segurar. E assim não tem deformação nenhuma no corte, nem no tecido. Eu posso até cortar com a tesoura, ó, que eu não tenho mais a preocupação do cortador. Quer ver? E quando eu vou passar, eu passo de que lado? Eu vou deitar a costura para o meu lado mais escuro. Sempre que possível. Não é sempre que eu consigo, certo? E eu seguro o meu ferro de lado, obviamente, que a delicadeza desse meu ferro aqui, para nós, é uma grande saída, né? Porque ele é bem pequeno. O meu ferro é gigante. Olha o que nós obtivemos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui no verso. Eu obtenho um quadrado, ok? Aí nós vamos montar. Essa daqui é a nossa técnica. Eu trouxe para vocês aqui um passo adiantado para vocês entenderem o que nós fizemos. Um quadrado composto por 2 triângulos, 2 grandes triângulos. Montei a minha estrela seguindo o meu desenho original que vocês têm. Faço aqui a minha sequência do bloco. Costura em cadeia. 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C. Costurei 2 sobre 1 à direita, 2 sobre 1 à direita, 2 sobre 1, 3 sobre o 2. Fiz a costura sem dividir. Passo da direita para a esquerda, pulo. Da direita para a esquerda, pulo. Faço a minha junção do bloco. Eu obtenho o quê? Um bloco desta forma. Aqui, o que eu acabei de dizer, a minha passada, toda ela é invertida para que eu não tenha acúmulos de costura. Para eu chegar até o meu americano, eu calculei e coloquei aqui, ó, retângulos de 6,5. Para que eu obtivesse o quê? 30 por 40. Coloquei uma borda superior, Rita, e inferior. Que deu um charme. Né? Aqui eu tenho ela 2,5 mais a margem de costura 4. E para eu obter aqui a minha distância, que é a minha medida total, daqui até aqui, mais 6,5. Olha o acabamento da peça como fica. Aqui, no caso, eu usei cachemir azul com verde. Eu vou fazer o meu jogo, um americano de cada estampa. É uma coleção bonita essa.
mas todos os meus acabamentos serão de cachemiro. Será dessa aqui estampa. A execução e o acabamento disso qual é? Padrão de patchwork. Então, eu vou colocar forro, manta, vou quiltar. No exemplo que eu trouxe para vocês, eu quiltei toda a peça, todo o contorno do bloco. Fiz o acabamento de 5,5 e meu americano está ok. É uma peça bastante simples, é uma execução simples. A técnica que vocês vão estar observando no livro é Triângulo Perfeito Parte 1, que está com o catavento, que é a mesma capa do livro. É a mesma coisa, muda o posicionamento do bloco, somente isso. E olha, viu a facilidade? E se você achou fácil, fica mais fácil ainda quando você tem o livro da Patrícia Washington aí na sua casa para você consultar a hora que você quiser. E a vitrine do artesanato traz para você neste kit não só o primeiro livro de patchwork do Brasil com Patrícia Washington ensinando você, mas também junto com o livro vem o DVD, vem os tecidos sortidos para você fazer a manta que está na capa do livro. Olha só, é linda, linda, linda a peça para você colocar aí sobre o seu sofá, sua poltrona preferida, do jeito que você quiser. Todo o material para você fazer essa peça. Falei dos tecidos, é claro, não pode faltar a manta, a agulha, a linha, é uma manta estruturada. Gente, maravilhoso esse kit. Basta você ligar no 0800 380 2000 ou para quem é da Grande São Paulo, 3382 2000 e na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Peça e faça patchwork, porque fazer patchwork é um prazer. É um prazer, sempre, sempre. Patrícia, obrigada, minha querida, Imagina. por você estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Isso é bom demais, ela vai voltar outras vezes, assim como a Zilda Matheus, que está conosco e vai só mostrar a arte desta flor da terra depois do intervalo.